A gente volta a falar sobre eleições porque o Partido dos Trabalhadores promove hoje a Convenção Nacional. A repórter Beatriz Manfredini traz as últimas informações sem a presença de Lula. É isso, Beatriz? Sem a presença de Lula. Tiago, o ex-presidente Lula cumpre a agenda em Pernambuco nesta quinta-feira, por isso a convenção por aqui está sendo chamada pelos membros do partido de uma reunião protocolar, já que o nome de Lula, inclusive, já foi aprovado, para ser oficializado como candidato ao Palácio do Planalto, à presidência da República agora em 2022. Então essa é uma reunião com membros da Executiva Nacional do PT, uma reunião protocolar, sem autoridade, sem o ex-presidente Lula. A primeira reunião acontece por volta das 9h30 da manhã, onde então o nome do ex-presidente Lula deve ser oficializado. Também devem aprovar a indicação de Geraldo Alckmin do PSB como vice nessa chapa ao Palácio do Planalto. E a gente lembra que essa é a sexta vez que o presidente Lula vai concorrer aí a um cargo para o Palácio do Planalto. Nas outras 5 vezes, 3 ele perdeu, 2 ganhou em 2002 e também em 2006. E um fato interessante é que da última vez que concorreu, ele disputou o segundo turno com o Geraldo Alckmin, que na época estava no PSDB e agora é o vice nessa chapa para o pleito de 2022. Então são 2 reuniões. Essa primeira acontece por volta das 9h30 da manhã, agora para oficializar o nome do ex-presidente Lula como candidato, e tem outra por volta das 11 horas da manhã, aí com a Federação Brasil da Esperança, composta por PT, PV e PCdoB, em que eles vão aprovar uma coligação entre PT, PCdoB, PV, PSB, Rede, PSOL e também Solidariedade, além, é claro, da chapa Lula-Alckmin. Thiago. É isso, a Beatriz Manfredini daqui a pouco volta com outras informações, girando os nossos comentaristas. Diogo Schelp, em relação à federação do PT, quais as diferenças dessa eleição agora que Lula enfrenta, em toda essa polêmica depois da condenação dele e da decisão do Supremo, com as outras campanhas? É uma campanha muito diferente, né? O ex-presidente Lula, durante a década de 90, disputou eleições e até quando foi eleito, em 2002, conseguindo ali, ou pelo menos com uma estratégia para afastar a pecha de radical, né, de radical de esquerda, de que tomaria decisões, principalmente na questão econômica, que seriam prejudiciais, com uma economia heterodoxa. O que a gente vê agora é outra situação, né? É um ex-presidente, alguém que já passou pela presidência durante 2 mandatos, foi favorecido durante um bom período pela conjuntura internacional favorável, a economia, as exportações brasileiras, marcado depois também no período Dilma por escândalos de corrupção e que depois veio a ser preso. Então a gente tem aí um ex-presidente que já foi ex-presidiário, agora disputando novamente a eleição com outro currículo, outra história em relação àquele Lula de 2002. E, curiosamente, agora tendo como vice Geraldo Alckmin. Eu acho que essa é uma grande novidade para essa eleição. Obviamente que em 2002 Lula já tentou trazer um vice para sua chapa que favorecesse ali, por exemplo, a interlocução com o empresariado, que foi o José Alencar, e agora também traz Geraldo Alckmin, com a diferença que Geraldo Alckmin foi adversário de Lula durante muito tempo, adversário do PT, fez muitas críticas ao PT. Então acho que essa é a grande novidade. Lula ainda está tendo dificuldade de apresentar ao seu eleitorado, aos militantes petistas, esse vice ex-tucano. É isso, o Diogo fez um excelente resumo. A candidatura do Lula não é a novidade que ela já foi na primeira e na segunda vez que ele foi candidato. Ele traz com ele um peso muito grande, né? Do ponto de vista do eleitor. Eu acho que tem um aspecto, vamos dizer assim, moral, né? Que se trata de alguém que foi condenado pela justiça, que foi alguém que cumpria a pena de prisão com envolvimento documentado em escândalos de corrupção. E também, do ponto de vista das ideias, o que a gente tem visto até agora, pode ser que isso mude na campanha, vamos ver, mas o que a gente tem visto até agora são as ideias requentadas, são as mesmas ideias que o PT sempre trouxe, que o candidato sempre trouxe, com ênfase na desigualdade, com ênfase na pobreza e até em certos pontos do discurso falando
como se ele próprio nunca tivesse sido presidente do Brasil, como se o partido dele não tivesse ficado 16 anos no poder, né? Não tivesse, pelo menos, uma parte da responsabilidade sobre o que o Brasil é hoje, né? Então, talvez com o início da campanha esse cenário se modifique, talvez surjam ideias novas, propostas novas, mas o que a gente vê hoje é isso, é um cenário que não tem novidade e no qual o candidato vai ter que provar ao eleitor por que, depois de ser processado, condenado e ter cumprido pena de prisão, por que ele merece agora a confiança do eleitor para ser eleito mais uma vez presidente da República.